O futuro da direita é defender a reimigração de. O nosso tempo está em uma briga muito grande, que é o poder político versus o poder burocrático. Basta você pegar uma espada e dar em cima, que abriu. Acabou o nó, né? Você desatou o nó. O futuro da direita é defender a reimigração de segunda e terceira geração da Europa e foda-se. Aí veio o Restore Britain e só tá confirmando que eu sempre estou certo. E o público fica se negando a isso. É um óbvio, mano. É um óbvio, caralho. Pelo amor de Deus. Então, sobre o porquê. Existem algumas questões que se entrelaçam, né? Existe sim uma questão moral. Novamente, a Europa pós-45, ela foi fundada a partir de princípios humanistas. Por isso que eu citei o Jacques Maritain. Jacques Maritain, e eu adoro o Jacques Maritain, eu já li bastante dele. Ele é um dos principais artífices intelectuais do que depois virou a União Europeia, né? Então, você tem uma ideia de que é o primeiro problema de todos é da igualdade humana. Isso parece muito louco de ser falado, né? Sobre o problema da noção de igualdade humana. Mas quando você acredita que todos são realmente iguais, porque eu não quero... Eles estão gestando um fascismo para combater o fascismo, cara. Eu não quero parecer sair da light aqui, porque eu sei que estou no MBL, não estou na minha live. Mas eu também tenho que tomar muito cuidado, não tô na minha live. Não tô na minha live e eu não tenho edição. Não, mas isso é uma análise política. Eu não falei que é bom, tá? Eu acho que vai dar merda, inclusive. Sim, eu também. O quê? Remigração? Não, eu acho que a remigração ela vai se tornar uma necessidade, e as pessoas que defendem a remigração, elas não vão ser as pessoas mais sensatas, tá ligado? As pessoas que vão ter a coragem de botar o pau na mesa e fazer isso aí. É tarde demais. Quanto mais eles forcem a narrativa de igualdade, mais eles vão, de certa forma, dar poder para uma direita radical que na Europa a gente já viu dar merda. Direita radical. Mas sabe o problema? Mas você acha... Também outra coisa que eu gosto de martelar. Não permitiram... Não, calma, eu sei. Não permitiram a direita bunda mole resolver um problema tão simples, que era, vamos fechar as fronteiras? 10 anos atrás. A direita bunda mole, do Fratelli d'Italia, o Lega Nord, todas essas boiolas, e o Keep, a época do Farage ainda, sabe? Toda essa direita bunda mole, essa primeira leva de direita populista que veio a reboque do fenômeno MAGA, do movimento MAGA, eles queriam simplesmente fechar as fronteiras. Não deixaram essa galera trabalhar. No contexto alemão, eles criaram os cordões sanitários, no francês a mesma coisa. Não deixaram essa galera trabalhar, eles só queriam fechar a fronteira para não ter um problema, não gerar o trauma de chutar imigrante de terceira geração da porra do país. Não quiseram deixar essa galera trabalhar. Ainda não deixam essa galera trabalhar. Não sei se o Chega vai conseguir chegar ao poder até o fim dessa década por conta dessas porras, desses cordões sanitários. O Orlando sabe dizer melhor do que cartunalista. A FD é a mesma história. A porra do Reform. Eu acho que o primeiro partido de direita que vai chegar ao poder com algum nível de. Tentando trabalhar de alguma forma vai ser a porra do Reform, porque tadinha da Meloni, né? Política italiana é um pesadelo. Eles tiveram o quê? 40 ministros. Não vai fazer porra nenhuma. Vai fazer merda nenhuma. Não vai fazer bosta nenhuma. Esquece. Eles vão defender. Não, vamos integrar os imigrantes. Uga buga. Tipo, brother, tarde demais, cara. Vai se fuder, porra. Sabe? Temos que vamos manter os gráficos numa tela subindo, então traga os imigrantes, os médicos, os engenheiros, mas não, eles sabem escrever o próprio nome, eles podem entrar e fazer entregas pelo DoorDash, sabe? Caralho. Então, esse que é o ponto que eu ia falar. Existe um problema, que é um problema próprio do nosso período iluminista, né? Do fenômeno iluminista, que é acreditar que todos os homens são realmente iguais. E é por isso que o Alain Benoit, ele culpa até o cristianismo por isso, porque ele acredita que o cristianismo é o grande precursor dessa questão da igualdade de todos os homens, só que vale a pena dizer uma coisa. Todos nós somos iguais perante a Deus. Não significa que existe uma igualdade de fato entre nós e que para isso também precisa de outra coisa, que é você aceitar a supremacia de Cristo. É isso que você precisa aceitar para ser considerado tal como um irmão do livro, né? Mas, fazendo essa pequena distinção e colocando um pouco de lado, o que eu quero falar é,
Isso criou um problema para a política europeia, que é, nós não podemos ter dar um status diferente para o estrangeiro e o nacional. O estrangeiro e o nacional precisam ter um status jurídico de igualdade. O que cria um óbvio problema, que é, você nasce em uma terra, você é criado a partir daquilo, você tem um sangue que está diretamente ligado ao solo, para no final, vem alguém da Eritreia para o seu país, e ele tem o mesmo direito que você, mesmo ele não tendo a mesma responsabilidade que você. E isso vai criando a dissolução dos laços comunitários, de linhagem, não é? O bloodline vai sendo dissolvido pouco a pouco. E isso vai acontecendo na Europa. E aí por que as elites políticas da direita continuam a ter esse problema? Bom, olha para o Reform. Estamos falando do Farage. Farage é um velho. Ele é um velho. Sabe qual é a diferença dele para o Nayib Bukele? É que um está no final da vida e o que ele quer entregar é o sonho que ele viveu no Partido Conservador, e o Partido Conservador retirou dele aquele sonho. O Nayib Bukele é um jovem que tem ainda muitos e muitos anos pela frente, e ele quer viver em vida o sonho que ele teve e que nenhum outro partido poderia entregar. Não é que ele simplesmente viveu um sonho dentro de um partido e o partido se perdeu e ele quer resgatar aquele sonho antigo. Né? Você olha para e aqui tem um problema. Democracia rima com gerontocracia. Nós estaremos sempre... nós estamos lidando ainda com as mentes velhas que pensaram essa ordem. Então você está dizendo que a influência após 45 até hoje? Até hoje. Até hoje. Assim como a Essa questão da imigração em específico, eu estou dizendo. Na migração, na forma como as instituições funcionam, elas continuam a funcionar. Assim como a década de 60 não morreu no Brasil. Nós ainda somos governados pela década de 60. Precisamos fazer esse recorte. É por isso que eu acabei de ir para um evento, né, fui convidado para palestrar no evento do Chega com a juventude do Partido Republicano. E o que eu falei com eles é exatamente sobre o recorte geracional, a necessidade desse recorte geracional. O recorte geracional, o Júlio Zévola, ele tratava dois tipos de juventude. A juventude biológica e a espiritual. Né? Porque você pode ser um jovem e continuar a se basear e ser mediado por aquelas ideias que envelheceram e estão apenas açoitando o seu espírito. PSDB jovem. Abraço pro agora. Abraço. E você pode também ser uma pessoa que tem a capacidade de repensar esse tempo, repensar o seu próprio tempo, e essa é a juventude espiritual. É a capacidade de você não estar preso aos velhos cadáveres. Né? Esse é o desafio, né? Hã? O desafio é quem não está preso aos velhos cadáveres vencer essa massa gerontocrática amorfa que fica fazendo um gatekeeping da gente chegar à porra do poder e resolver o problema com base em um paradigma novo, né? Para as condições atuais. E não de uma relação do passado. Que é a capacidade de você gerar uma imaginação política própria. De você gerar um algoritmo político próprio. Eu vou postar a minha intervenção nesse evento do Chega, vai ser postado essa semana no YouTube. Eu faço ali uma provocação. Por que eu faço uma provocação? O que eu digo é, aquilo que chamavam de fascismo no século XX era basicamente a tentativa de você romper com as duas formas universais de política, com a direita e com a esquerda, com as formas, o conservadorismo ou com o socialismo, enfim, essas formas universalizantes, e você pensar uma cultura política nacional. E é por isso que os fascismos do século XX tinham muitas diferenças entre si. O fascismo do Mosley era muito diferente do fascismo do Mussolini, que era completamente diferente do fascismo alemão, que era diferente do fascismo romeno, que era diferente do fascismo português, que era diferente do fascismo espanhol, e por aí vai. Existiam diferenças substanciais. Né? E essas diferenças substanciais se davam porque eles estavam pensando um algoritmo político próprio para o seu país, de acordo com a cultura política do seu país. Caiu em desgraça porque, erroneamente,
no momento em que eles pensavam uma forma política própria, eles adotaram uma nomenclatura universal para isso. O que fez cair em desgraça a todos eles. Se você atrela seu nome ou atrela sua ideologia a uma ideologia falida, como ocorria na Alemanha e na Itália, você estará falindo junto a eles. A grande questão é a capacidade de você criar esse algoritmo político próprio para poder romper com os cadáveres ideológicos que ainda pesam sobre nossas cabeças. Mas esse cadáver ideológico que pesa sobre, digamos, as regras e o poder da atual sociedade, você enxerga que ele está aonde? Assim, ele está na mente das pessoas que estão no poder, que estão em evidência na mídia, que detêm o capital? Onde exatamente, assim? Estão nas universidades ainda. Estamos completamente presos a isso. E principalmente nas elites políticas. Porque, vamos lá, temos que entender os 5 níveis que funcionam para os 5 níveis de normalização. Elite política com mandato ou elite? Com mandato ou burocracia, mas aí é que está. Existem 5 níveis para isso ocorrer. Para você ter uma ideia normalizada, uma ideia ser colocada em prática, positivada, vamos colocar assim. Elas são cozidas nas universidades, no meio acadêmico. Elas são cozidas aqui no meio acadêmico. Elas têm uma câmara de eco a partir da empresa, da mídia corporativa, melhor falando. A mídia corporativa. Existe um terceiro nível, que é o nível da burocracia, porque quem sai da universidade, e aí o Elias Shapiro, que é um americano, professor de direito, ele diz isso: se você domina as universidades de direito, as faculdades de direito, você vai dominar a burocracia desses países. Por quê? Essas pessoas vão sair daqui, vão fazer concursos públicos, vão entrar seja para virarem juízes, promotores, vão virar qualquer coisa dentro da burocracia, e eles irão fazer a atuação naquilo que como que a lei vai ser implementada, como que o Estado irá funcionar, como que o Estado irá se manter. Vão criar um consenso jurídico com base em uma interpretação de mundo. Sim, a visão de mundo importa mais do que a lei fria. Né? O quarto nível é a política institucional, e tem um quinto nível, que é o nível do capital, o capital especulativo, o capital financeiro. Esses 5 níveis trabalham em conjunto, eles não estão separados. Eles trabalham em conjunto. Mas existem esses cinco graus de funcionamento. A grande questão nós não temos uma produção de ideia própria, porque boa parte da direita continua a se guiar pela forma... É o que falamos no começo dessa live. Nós só temos chance de pegar um desses pilares, né? Se você colocar, tu falou universidade, mídia corporativa, sim, burocracia, que seria o consenso jurídico, que demora décadas, a mídia política... corporativa, sim. Porque teve academia, mídia corporativa... Eu anotei aqui na hora que você falou, tá tudo aqui, ó, universidade, mídia corporativa, burocracia, política e capital. Isso. A gente tem chance na universidade, no curto prazo? Pouca. Estamos trabalhando para isso, tá? Inclusive vai começar um laboratório lá na USP. Estamos engatinhando, mas estamos indo. Já parou com aquele negócio de escola sem partido broxa e começamos a disputar a hegemonia lá dentro. Dá pra começar então, com interventor universidade, irmão. Quer falar, Pardo? Dá pra começar com interventor universidade e poderes muito, muito grandes a um reitor e indicação só do presidente. Só uma coisa, tá no livro amarelo, tá? É do presidente. Eu tô vomitando do livro amarelo. Eu botei uma coisa no livro amarelo. Fim da autonomia universitária. Acabar a autonomia universitária. Quem paga a conta escolhe a música. Exatamente. Pagou a banda, meu amigão. Qual música você quer tocar? Sherazade Blues? Vai tocar Sherazade Blues. É da ditadura essa merda, né? É a mesma coisa do consenso pós-45, seria o nosso consenso de 88, né? Do golpe de 88. Sim. Que instituiu isso. Mas, enfim, sim, é uma coisa velha que precisa ser mudada. Mas beleza, a gente tá fazendo essa infiltração leve na universidade. Eu vou colocar aqui pra gente pensar em meios de ação, porque eu acho que é interessante até pra galera saber, e pra gente também fazer meio que um brainstorm de onde a gente poderia agir em cima dessas merdas, né? A mídia corporativa,
Eu percebo que a mídia corporativa ela está aos poucos saindo, não por completo, mas alguns players, ali uns 10, 20%, saindo da soft left para soft right, saca? A gente tem tipo um André Childers deixando de ser esquerda e começando a comentar outras ideias, um Sam Puncher, uns caras mais independentes, e não tá sendo mais aquele esgoto militante esquerdista completo que era até, 5, 10 anos atrás. Então a mídia corporativa ela está mudando conforme a janela de Overton é puxada pelo Zeitgeist, vamos colocar assim. A burocracia eu acho a mais difícil. Sim. Assim, não sei o que a gente está fazendo relacionado a isso, nem sei o que a gente pode fazer, sei lá. O que vocês acham da burocracia do consenso jurídico? Eu acho que da burocracia é o mais difícil, sim. Existem formas de você conseguir fazer essa reversão. No caso americano, por exemplo, eu acho que o Donald Trump foi muito mal, porque... desculpa, deixa eu só fazer... Cesarismo. Só para poder fazer aqui um pequeno parêntese, né? De uma necessidade. O nosso tempo está em uma briga muito grande, que é o poder político versus o poder burocrático. Essa é a briga do nosso tempo, é o poder político versus o poder burocrático. Eu sou a favor de que o político consiga se impor sobre a burocracia. Para isso, precisamos entender quais são os mecanismos pelo qual a burocracia funciona para destituí-la de função. No caso americano, é por isso que eu acho que o Donald Trump foi mal, ele tem a doutrina Chevron, existem outras doutrinas que deram extremos poderes a repartições, a burocracia americana, e precisa que isso seja revertido. Né? No caso europeu, eu fui há 2 anos para uma palestra com um ex-ministro da Suprema Corte Europeia, enfim, da Corte de Revisão Europeia, alguma coisa assim. E ele falava sobre a necessidade dos tribunais tomarem decisões quando os estados falhem em tomar a decisão correta. Peraí, como assim falhem em tomar a decisão correta? Você é um juiz que não foi eleito, não é? A soberania teria que estar no campo político, não no campo burocrático. Mas o campo burocrático assumiu isso para si. Por quê? Aí a gente entra agora no grande problema. O campo político geral. Virou uma piada. Mas por que virou piada? Graças a uma coisa chamada democracia. A democracia prevê o quê? O que a democracia liberal especificamente prevê? Ela prevê mudança, uma rotatividade no poder, então você tem que passar por eleições periódicas, você tem que passar por uma série de revisões. Existem, mas principalmente a questão das eleições. Por quê? Porque a democracia é um processo de escolha. E com o processo de escolha, você precisa ter observância sobre esses critérios de escolha. E a necessidade dessa rotatividade de poder, de eleições periódicas, ela é fundamental para a manutenção e a saúde da democracia. Agora imagine que a cada 4 anos, ou a cada 5 anos, ou a cada 6 anos, mudasse um governo e você pensa X, eu penso Y, o Impera pensa Z. Cada um pensa uma coisa diferente. O que aconteceu então? Bom, eu entrei, dei muitos direitos. Você entra, retira todos esses direitos. Chega ele e deporta as pessoas que não têm mais direitos. Em um período de 12 anos ou de 15 anos, aquele país passou por mudanças substanciais em vários períodos dele. O que aconteceu então? O poder burocrático tomou para si essa soberania da decisão final, para que a mudança política, essa periodicidade, não interferisse principalmente nos direitos adquiridos. Que é a ideia do político, do domínio político, não poder suplantar as decisões que são decisões de Estado. Mas, Orlando, voltando assim a burocracia, pra gente ver, em resumo, né, se eu entendi o que você falou, pra gente vencer a burocracia, porque como seria difícil entrar pelas regras burocráticas, seria muito longo e a gente quer a porra resolver na próxima década, pra menos, a superação da democracia pelo poder político resolveria todos os nossos problemas. Só que, mais ou menos isso, nossos problemas no pilar da burocracia. Sim. Só que, eu acho que como o nosso objetivo de infiltração nesses pilares seria superar a ordem liberal pós-45,
isso precisaria já estar feito para o político superar, entendeu? Como, por exemplo, para o político superar o burocrático, a gente precisaria destruir a ordem pós-45. Mas como que a gente vai fazer isso? Não? Olha, é muito bom que a gente olhe para os exemplos que já deram certo. Olhe o que o Bukele fez sem precisar superar a ordem 45, sem precisar ter infiltração, sem precisar ter nada. Tem um amigo meu aqui de Portugal, Rafael Pinto Borges, ele fala o seguinte: nós olhamos para isso tudo e é como no Górdio. Você olha, é muito complexo, é tudo está muito entranhado. Basta você pegar uma espada e dar em cima que abriu. Acabou o nó, né? Você desatou o nó. É só você dar o golpe certo em cima e acabou. Perceba, tudo aquilo que é feito por uma decisão política pode ser revertido de forma política. E a política, em última instância, é a vontade do homem sobre o mundo. Há como ser feito. Há janelas históricas em que as coisas são feitas. Existem janelas históricas em que o mundo anda. É que nós estamos em um momento de estarmos plasmados, estagnados. E por isso mesmo sem vida, sem vitalidade alguma. A gente precisaria do momento de exceção. É uma necessidade, um momento de exceção. Por quê? Porque o momento excepcional é muito bom. Existe o Agamben, ele diz que o Estado, o nosso estado de normalidade, o Estado democrático em si, é um Estado excepcional, que sempre vai criando os modos excepcionais contra a forma popular, enfim, e isso cria um estado de normalidade. Ou seja, essa excepcionalidade é o estado de normalidade. O estado de exceção em El Salvador, ele foi o oposto disso. Ele pegou aquele estado de normalidade que era um estado excepcional, e o Brasil vive isso. Um exemplo disso é que os criminosos têm mais liberdade do que um cidadão comum, que está sempre com medo, acuado dentro de casa, com grades, né? E você instala esse momento excepcional para restaurar essa normalidade que foi perdida. Porque é paradoxal o nosso momento. O nosso momento passa por uma normalidade democrática que, como dinâmica social, é a excepcionalidade para o cidadão comum que está inscrito dentro das leis. Aquele que está inscrito sob essas leis, que aceitou a soberania do Estado, ele está vivendo um Estado excepcional. Aquele que se inscreve fora desse domínio do Estado, ele é o soberano, porque ele criou uma exceção em que os outros estão sempre colocados contra a parede. Então, existe isso, e é por isso que o Estado excepcional, com o domínio do político, e é por isso que eu falo sobre o cesarismo, porque o cesarismo é esse momento de excepcionalidade que é criada para restaurar uma ordem posterior. Ele vai criar uma nova ordem. Essa é a diferença entre o César e o monarca. Tá? Então, precisa haver esse momento de excepcionalidade para a restauração de uma ordem de normalidade. E aí que vem, por exemplo, a proposta de um dos pré-candidatos que possivelmente disputará a corrida eleitoral, chamado Renan Santos, no qual ele quer instituir o estado de defesa ao chegar na presidência da República. Porque seria, primeiro, né, ele coloca que a eleição seria plebiscitária perante uma vontade popular de resolver certas questões, como o crime organizado. E aí, o estado de defesa, diferente do estado de sítio, que era o que o Bolsonaro queria fazer, não necessita de aprovação do Congresso Nacional. Ele é delimitado, e aí depois, posteriormente, ele vai ser analisado e votado. E aí quando você institui algo excepcional para resolver um problema e mostra para a população que o problema foi resolvido por esse meio, você começa a adquirir capital político suficiente para resolver outros problemas da sociedade e talvez até bater em outros desses pilares, como por exemplo a universidade. E aí voltando para aquilo que o Impera falou, instituir uma forma mais direta de intervenção do presidente da República para escolha de reitores, de currículo acadêmico, e aí trazendo também, o que aconteceu essa semana, não sei se vocês viram, que 80 universidades brasileiras caíram, e aí você começa a demonstrar para a população, olha, isso aqui precisa de uma medida excepcional, isso aqui deu merda, eu resolvi aquilo dessa forma. Então, dessa forma, eu resolverei de forma rápida este problema, que se continuar na normalidade, irá se perpetuar por mais décadas, porque já está aí por décadas. Então, bom, foi que eu consegui captar aqui da nossa conversa. Sim, não, perfeito.